Paz do Senhor, boa tarde. Mais uma série, Tarde da Bênção, Testemunhos. Glória a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Nós louvamos ao Senhor. Hoje a convidada aqui para testemunhar, compartilhar a experiência, né? Para trazer edificação para nós, é a nossa missionária Bruna Pisani. Pai Bruna, Senhor, seja bem-vinda. Obrigada. Missionária, mãe, cantora, compositora, meu Deus, é muitas coisas. Ela mesma pode ela mesma pode se apresentar. Mas eu louvo a Deus e agradeço por ter aceitado o convite, Bru. Deus te abençoe. Eu sei que o que você vai trazer para nós, com certeza também vai nos edificar. Amém? A gente vai poder falar um pouco sobre e vai trazer edificação para o coração de alguém, porque é para isso o testemunho. E nós louvamos ao Senhor e já queremos ouvi-la. Amém? Aqui é a missionária Denise que vos fala. Deus abençoe. Que rápido. Seja bem-vinda, Bru. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero honrar primeiramente ao nosso bispo, Ivo Mariano, que sempre dá oportunidade para nós expormos nossas opiniões, falar daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. E eu tenho motivos para agradecer justamente porque tudo que a maior parte, né, da minha vida cristã, ela foi vivida aqui nessa igreja. Sim. Então, os meus testemunhos, né, tem toda essa participação aqui do bispo, sua, como missionária e como minha amiga pessoal. Sim. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco, um dos testemunhos de vários que temos sobre aquilo que Deus fez e faz na minha vida. E particularmente hoje eu vou falar sobre a questão de identidade, que é algo tão falado atualmente, porque a gente tem às vezes um pouco de dificuldade de entender qual é o nosso papel, né, na sociedade, qual é o nosso papel no mundo, qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação. E eu passei por esse dilema também, passei até por não ter nascido, né, dentro de um ambiente cristão, né, a minha família não, ela até era cristã, mas não da linha protestante, não da área evangélica. E quando eu me converti, eu tive que aprender muitas coisas, né, com esse processo todo. Porém, passei por um processo de dificuldade de aceitação. Então, até pela própria insegurança que eu vivi na minha infância, insegurança de viver com pais separados, insegurança... Tudo isso te afetou, né? Tudo isso me afetou, só que eu não sabia, sabia que funcionava desse jeito, eu não entendia. Então, quando eu me converti, eu estava disposta ali a encarar todas as mudanças que a conversão causa na nossa vida, todas as mudanças de comportamento, mudanças de atitude, e graças a Deus foi um processo rápido a minha conversão. Então eu aceitei Jesus, eu logo me batizei, eu logo fui batizada com o Espírito Santo, já fui para a área pentecostal. Que legal, o Senhor me queria nesse movimento. Todas as experiências, né? Isso. Mas o que eu quero deixar como meu testemunho é da importância, além de todo esse processo que o Senhor prepara para nós, então você que talvez esteja nesse início, a importância do nosso relacionamento com Deus. Como Deus, ele está disponível para nós, né? Apesar de ele ser tão grandioso, como a palavra dele relata, tão poderoso, tão perfeito, ele é o Deus que se inclina das alturas para ouvir o meu e o seu clamor. Ele é esse Deus que se importa, ele é esse Deus que atende às nossas necessidades. E talvez eu vivi, sim, um bom período nesse piloto automático, porque eu sabia que ele estava cuidando de mim, como ele cuidou, como ele fez, como eu estou aqui hoje. Sim. Mas aquele relacionamento próximo, aquele entendimento de quem eu era em Deus, me faltou por um bom período. Sim. E aí eu quero, né, ler um salmo que no processo, quando eu fiz a consultoria de imagem, eu sou, né, formada em consultoria de imagem e estilo, faço também estudo ciências sociais. Quando eu passei por esse processo da consultoria, que foi focado na área profissional, foi aonde o Senhor, ele preparou, né? Deus tem os meios dele. Ele tem, sempre Deus tem. Sempre faz, sempre faz. E aí o Salmo 139, no verso 14, ele diz...
Então vamos do 13, né? Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Uau! Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Salmo de Davi. Então, quando ele fala esse salmo, o que Deus falou comigo quando ele me trouxe, né, naquele processo todo de autoconhecimento, de eu me entender nessa terra, né, de propósito, que ele sabe o que ele faz. Sim. Por que eu tô falando isso, né? Pode ser uma pergunta sua. Por quê? Pergunta pra mim. Por quê, Bruna? Por que, Bruna, você está falando isso pra nós? Por quê? Porque eu me sentia nada. Eu achava que eu não servia pra nada. Eu me sentia, né, uma pessoa que, assim, não Quando conseguia... que isso começou, assim, você sabe, em que, eu falo assim, quando começou mesmo da idade, quando que você percebeu isso, que você tinha esse pensamento fixo, né, esse sentimento, essa ideia sobre você? Esse pensamento em relação a agir, a ações, né? Porque eu pensava que eu não conseguia fazer nada, não fluir em nada, era sempre voltado à ação. Era como se eu não conseguisse... Era por causa dos resultados que você não tinha. Produzir alguma coisa, ser alguma coisa. Sim. E sim, isso foi um processo que eu passei. Quando eu comecei a atuar na igreja, talvez, né? Vamos pensar em você tem essa experiência espiritual, de guerra espiritual, porque talvez o inimigo não queria que eu entendesse meu propósito. Né? Então, ele tentava de todo jeito me falar que eu não conseguia fazer nada pra eu parar. Pra eu, né? Pra você estacionar. Pra eu estacionar. Então, assim, era mais fácil eu parar e achar que eu não conseguia, né? Então, o que é fazer nada? Então, eu achava que eu não conseguia, por exemplo, evangelizar. Sim. Eu achava que eu não conseguia pregar. Eu achava que eu não conseguia cantar direito. Eu achava que eu não conseguia ministrar. Nada que era voltado àquilo que eu comecei a fazer quando eu me converti, que eu comecei a atuar quando eu me converti, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. As vozes, né, era aquela força ali, sempre sozinha, sempre no meu particular, eu era afrontada dessa forma. Sim. E aí, assim, talvez muitas pessoas passem por isso, o que isso causou em mim, né? Como que era essa luta, como que era essa batalha. Então, eu não parei, eu continuei. Sim. Mas eu percebi que não da forma como Deus tinha, né? Eu não pleno, né? Não era o pleno, pleno, não era pleno. Sim. E Deus tem um pleno para todos nós. Sim, Deus tem um pleno para você, Deus tem um pleno para mim, Deus tem um pleno para você. Ele tem. Isso é fato, ele tem esse completo, pleno. ele é começo, meio e fim. Exatamente. E aí, qual é a importância, assim, desse testemunho que eu sempre relembro para mim, porque essa luta é uma luta que é infindável, né? Acho que até a volta de Cristo é aquela batalha, aquele espinho na carne. É que eu tenho que acessar esse pleno. Ele está disponível. Ele está aqui. Quando eu leio esse verso sobre mim, porque é sobre Davi, é sobre Denise... é uma construção, é uma criação. Mim. Deus criou, Deus fez. Então, ele fez dessa forma, assombrosamente, ele me formou. As obras do Senhor são admiráveis. Sim. Então, não é a gente se achar melhor que os outros, né? Não é a gente se sentir aquela questão do egocentrismo. Não é isso. Mas eu também não posso fazer o contrário. Eu não posso... não legitimar aquilo que Deus fez. Sim. Eu não posso simplesmente abandonar que Ele criou a Bruninha para ser a Bruninha que Ele criou para ser. Sim. Ele criou a Denise para ser a Denise que Ele criou para ser. O que é ser a Denise que Ele criou para ser? É o alvo, é o pleno, é o florescer, é o agir, é o propósito. Enfim, atuada de todas as maneiras que Deus criou, de uma maneira plena, uma maneira limpa, sem sofrimento, sem dor, sem eu ficar me fluindo. Sentindo... Exatamente, fluindo. E quando que eu fui confrontada dessa forma, que eu falo que a consultoria tem a ver, porque na medida que os anos foram passando e eu mesmo atuando, agindo aqui na igreja ou em qualquer lugar que eu fazia coisas relacionadas a Deus, eu também fui recebendo alguns rótulos, ouvindo, como todos, né, recebem. E mais um outro problema que aconteceu foi eu aceitar isso. Como não aceitar os rótulos? Quando você conhece quem você é na palavra de Deus.
Então, a partir do momento que você conhece, quando eu falo de identidade, que eu sei aquilo que Deus designou pra mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quero fazer um adendo aí, Bruna, me permita. É muito maravilhoso você estar falando sobre isso, porque justo agora, a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão correndo bastante atrás dessa questão do autoconhecimento. Sim. E eu, particularmente, né, Denise, eu observando alguns segmentos, é muito bom você trazer, né, a Bíblia aqui, colocar a Bíblia aqui e falar assim, aqui, ó, mostrar o versículo, porque esse autoconhecimento, ele não pode ser a partir de você. Não. Porque você, por si, tá com problema. Você, por si, tá cheia de sentimentos que não tem nada a ver com você. Tem que ser por uma ação. Tem que ser. Mas talvez, né, talvez eu tenha que ter tempo para explicar isso que eu tô falando. Mas esse meu comentário dentro disso que você falou, é muito importante a gente aproveitar mesmo essa onda, né, esse movimento, para nós irmos buscar da maneira correta esse autoconhecimento. Exatamente. Através da palavra, porque foi isso que Deus deixou para nós, como igreja, como ser humano, mas como igreja, porque forma o nosso caráter, né? Forma a nossa personalidade. Aqui tá um manualzinho. Exatamente. De instruções. Exato. Aqui você se conhece. Fala, meu Deus, que fez o universo, que fez... Gente, detalhadamente. Dentro disso que você falou, eu quero depois trazer um exemplo, mas eu vou te permitir que você fale, que tem tudo a ver com esse versículo que você trouxe, que é maravilhoso. Quando a gente volta para Gênesis, que aí vem a questão da criação. Que é outro texto que eu sempre utilizo. E eu sempre utilizo isso no meu trabalho, porque eu entendi também que a forma de cuidar que Deus me entregou nas mãos, que eu até achava que era com a enfermagem, tudo isso é pauta para outro testemunho. Para outro momento, vamos ter. Então, quando a gente pensa na questão da palavra de Gênesis, Deus criou o homem. Da criação. Imagem e semelhança, né? E aí eu explico bastante isso nos workshops, tudo. Não é só a questão, não é na verdade a questão visual, porque Deus é espírito, mas é a questão do ser. Sim. Do ser. Sim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, conhecer isso, pra nós, é muito importante. Amém. E a gente aqui, é uma responsabilidade nossa como cristã, como portadoras da palavra, missionárias, aquelas que divulgam, aquelas que propagam. Exatamente. Nós trazermos à luz da palavra todo esse conceito de autoconhecimento. Você pode praticar o autoconhecimento através da palavra de Deus. Aliás, você deve praticar esse autoconhecimento através da palavra, porque quem criou todas as coisas? E foi esse confronto que Deus fez comigo. Porque eu precisava entender quem eu era de verdade para florescer. Amém. Tava tudo pronto. Por que eu não acessei? Amém. Então a gente já falou de acesso. Sim. A gente já falou da identidade. Sim. E agora eu preciso conhecer como que eu acesso essa identidade que o Senhor colocou aqui para mim. Então, de repente, você aceitou Jesus, você está começando a sua caminhada e nós já queremos te encorajar a você, desde já, buscar esse conhecimento. Desde já, você fecha a porta do seu quarto lá na oração e seja sincero com Deus. E fala, foi a oração que eu fiz, que eu sempre falo. Nossa, tanto tempo, acho que Deus queria ouvir essa oração e eu não fiz. Sabe o que eu percebo, Bruna, né, nas suas palavras? E me identifico, porque você me conhece minha trajetória, você é minha amiga há anos. Quem é minha amiga sabe que tem algumas coisas que são semelhantes. Sim. Mas por quê? Porque a gente passou um bom tempo da nossa vida preocupadas com sempre a opinião exterior, sempre a opinião de fora, sempre a opinião das pessoas. Essa questão do você, às vezes, tem tudo pronto para você, mas você não quer se conhecer, você quer conhecer o outro. E aí entra a expectativa, e a expectativa frustra. Sim. Então a gente tem que lutar com essas armas, quando na verdade a gente não precisava de nada disso. De nada. Aí é onde eu entro com o exemplo que eu falei, uma conversa com meu esposo, o pastor Eduardo, e ele pegou uma fruta que ele ama, que é aquela fruta do conde. E ele comendo ela, você fala, meu Deus, né? Ele gosta mesmo. E ele olhou e falou, filha, olha que lindo, olha isso, eu tô com um pensamento aqui, que vale muito pra isso que você falou, Bruna. Aí ele falou assim, Deus, foi Deus que criou isso, e ele criou pra todo mundo. A fruta, ele criou alimentos, ele criou essa fruta maravilhosa. Quem gostar, gostou, tá criado.
Eu achei super interessante aquilo, Bruna. Porque ele falou, tá feito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas Deus fez, Deus não se preocupou. Eu vou criar para um grupo de pessoas que vai gostar de... Não, e é exatamente isso que a gente vive. A gente tinha que seguir esse exemplo desse criador que fez. Quem gostar tem acesso. Quem não gostar, não vai ter acesso. Mas para quem não gosta dessa, ele criou uma outra. Exatamente. Então é muito, né? Eu não sei se eu consegui passar a ideia disso. E pensando na fruta do conde, qual é a condição dela nessa situação toda? É o fato da gente não se preocupar. E quando a gente fala não se preocupar com a opinião dos outros, não é de forma agressiva, não é de forma... Ela, na aparência dela, ela é até feia, né? Ela é meio... Não feia, não fala assim, mas ela é rústica, ela é estranha, né? A estética dela não é alinhada. É um sabor... Exatamente, então, você falou que a estética não é alinhada. Não é alinhada. Só que, assim, a gente entender o nosso propósito, quando a gente entende em Deus isso, faz de nós e traz em nós essa força que o pastor Eduardo falou. Sobre a questão de gosto ou não gosto, agrado ou não agrado. Realmente não vamos agradar a todos e não é isso mesmo. Essa não é a ideia de nós seres humanos. Tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto até do próprio pecado. Tudo bem. Mas o que a gente não pode fazer, se Deus transformou toda a história através de Cristo, Ele enviou Jesus para nos salvar. Nós estamos aqui hoje porque Ele pagou esse preço. Por causa dele, amém. Por causa dele. Ele fez tudo isso. Então obrigada, nós temos Jesus. Que agora cumprir aquilo que eu estou aqui. Amém. Então eu sempre pensava nisso, porque eu lembro de quando eu nasci, né? Foi um fato assim, bem íntimo, isso eu nem posso falar isso, mas foi um fato, não era para eu ter nascido, pelas condições do meu pai e da minha mãe, não era para eu ter nascido. E eu nasci. Então, quando eu tive essa oração, que foi assim, né, esse momento assim de Deus me chacoalhar e falar, vem cá, levanta daí, sai daí de onde você tá. Sai daí, porque não é aí que eu te quero. Amém. Deus me lembrou que não era para ter nascido. As condições fisiológicas ali não era. E eu nasci. Amém. Aí dali eu falei, peraí, porque é que eu sempre brinco às vezes, mas é real isso dentro de mim. Eu não sou um acaso. Você nasceu, você não é um acaso. Você não é uma aventureira. Não sou uma aventureira. Eu não sou um acaso. E isso eu falo pra mim, gente, assim, é uma forma de autoafirmação. E eu tenho certeza que alguém vai se identificar com isso. Vai, amém. Porque são questões, assim, que às vezes a gente só vai debater com isso no nosso particular. Ninguém tá sabendo. Porque às vezes as pessoas, elas não vão entender. Elas vão falar, frescura. E a gente às vezes não quer também se expor. Olha a sua vida, não é assim que ela sabe? Olha a sua vida, você tem tudo. Você tá sendo ingrata. Você tá sendo ingrata e não é isso. É uma guerra. É uma guerra. Eu falo de guerra espiritual. Boa essa aqui palavra, hoje. Bruna. É uma guerra, sim. É uma batalha. E que tem como vencermos essa guerra. Exatamente. Pelo poder da palavra de Deus. Temos como vencer. E eu orei e falei, Deus, aleluia. Chega de eu ficar ouvindo o rótulo daqui, é isso, é aquilo, a questão da autoestima, de você se basear no outro, no outro, e não saber quem você é. Eu falei, eu quero ser a Bruninha que o Senhor criou pra ser. E eu falei desse jeito, eu orei no meu quarto e falei, Deus, o Senhor lembra quando o Senhor me fez? O Senhor lembra? Conversa bem Lembra-te, ó Deus. Lembra-te. O Senhor lembra quando o Senhor me fez. O Senhor me tirou ali daquela situação que talvez pro homem seria impossível. Então, eu sei que o Senhor tem um propósito. Talvez eu, Bruna, não consiga entender e eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu não quero fazer isso sozinha. Amém. Falei, Deus, vamos lá. Vem comigo. Glória a Deus. Vem comigo. Eu não vou fazer isso sozinha. Eu não quero isso sozinha. E não faz sentido eu seguir esse caminho sozinha. Amém. E a partir daí, as coisas começaram. Começaram. Aleluia. Então Deus começou a traçar caminhos, Deus começou a preparar pessoas. Colocar pessoas. Aí eu comecei a testemunhar sobre isso. Aleluia. Aí no particular, encontrei com a amiga, comecei a falar, ela chorava. Ou seja, se curando e curando outros. Se curando e curando outros. Então, assim, é um processo, né, Bru? Coisas que eu aprendi. Primeiro, a gente sofre, sim, passa por dificuldades, mas tudo tem um propósito. A sua dor tem um propósito. Amém. Entenda, não é aquela questão do positivismo, não é isso. Eu sei bem. Mas entenda que a sua dor tem um propósito e tire dela esse propósito. Vai lá e fala, peraí, tá doendo muito, Deus, mas aonde, né, eu posso tirar dessa dor ensinamentos e em quem eu posso ajudar? Amém. Vai aparecer alguém. Você vai compartilhar com alguém e de repente fala, nossa, realmente foi isso. Eu vivi para ajudar, eu vivi para testemunhar.
E a outra questão é, saiba realmente quem você é, entenda suas forças. Eu falo de forças porque o Senhor colocou forças em nós. Sim, foi Ele que deu. sim. A gente ministrou aquela vez na tarde da bênção sobre os frutos do Espírito. Sim. Eles estão aqui, os frutos é pra nós. Pra nós. Foi feito, né, pra nós. Foi pra nós. Então assim, se eu alimento o fruto do Espírito, Amém. é dele, Amém. é através dele, é por ele que eu vou andar. Amém. Então é com ele que eu vou testemunhar. É com essas características, é com essa força que eu vou andar. Eu tenho os erros? Tem, tudo Sim. bem. Mas o que eu alimento mais é o que vai sobressair. Amém. Então alimente os frutos do Espírito, Amém. alimente suas forças, conheça quem você é, saiba que você é talentoso, que você isso é aí. líder, que você é Isso forte, que você é inteligente. Escolhido, amado. Escolhida, desde o ventre. filha amada do É rei, isso aí. filho amado do rei, todos nós somos. Independente de que útero você veio, independente de que história de rejeição Exatamente. você teve. Independente Da história da sua família. Exatamente. Independente. Glória a isso Deus. mesmo. Glória É a isso Deus, mesmo. Bruna. Glória a Deus, que coisa linda. Fico tem feliz. muitas coisas, né? Tem muito Se mais, for- né, Bru? É. Se for falar aqui, falar do rótulo, é muita coisa. É muita coisa. Mas Mas guarda, porque não vai guarda. faltar oportunidade, Bruna. Com certeza a gente vai ter. Vamos ver se a gente consegue. Eu quero fazer também com a outra convidada que participou. Tem mais ali, tem muita coisa naquela fonte ali também. Tem. Foi a nossa missionária Vande. E assim como na sua também, eu sei. Quem sabe a gente consegue aí dar uma sequência, porque com certeza as pessoas vão querer ouvir mais. Amém. Eu tenho certeza. O testemunho, absoluta, Bru. ele traz fé, É. ele mostra que, de repente, aquilo que você está passando, você não está sozinho Isso, nessa. É isso aí. Então, acredite que o Senhor tem um propósito na sua vida de verdade, mesmo Amém. que tudo esteja ao contrário. Creia que o Senhor está no controle dessa situação. Amém. E faça essa oração, fala, eu quero ser, aí diga seu nome, Amém. a pessoa que o Senhor criou Amém. para ser. Eu Amém. quero ser. E o Senhor vai fazer, porque foi Amém. para isso que Ele criou. Eu creio, Às Bruna. vezes, é a questão do acesso. Sim. Quando eu falo de acesso, é isso. Ele já criou, já tá pronto. Aham. A gente não pode colocar Deus numa caixinha É, e falar, ele age torná-lo assim. inacessível. Ele agiu com a Denise assim. Não, ele, até o primeiro cego ser curado, ninguém tinha sido curado. E ele foi. Até... Ele pode fazer diferente, Bruna, na sua vida, totalmente Exatamente. diferente do que fez na minha. Mas Exatamente. a questão aí não sou eu nem você, a questão é ele. Ele é o mesmo. É sobre ele. Ele Sobre cria. Ele traz existência o que não existe. É. Então não Aleluia. limite Deus. Não limite Deus. Sua causa é impossível, tudo bem. Você tá falando com o Deus do impossível. Ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus. Olha, Glória a a gente Jesus. sai daqui nessa tarde com certeza edificados, restaurados. Eu louvo a Deus Glória por a esse Deus. testemunho. Obrigada por você compartilhar. Talvez muitas pessoas nem imaginam, porque a gente conhecendo você desde lá, eu mesma, né, quando a gente conversou, nem imaginava que existiam algumas coisas que passavam pela sua cabeça, que você sentia. Eu tava também com as minhas lutas, entre outras pessoas com as suas lutas, né? E depois a gente sentar, ouvir, conversar, falar sobre isso, a gente perceber que, né, cada um estávamos na nossa batalha, mas importante estamos vivos, compartilhar, Bruna. falar Estamos sobre de pé. isso. E muitas das vezes, sentindo isso que você disse, essa dor, quantas vezes saiu dali letras? Sim, Meu Deus. nossa, A Bruna é duas das letras maravilhosas do Coral Resgate, Meu e ela é Deus. autora. Duas não, né? Acho que tem mais, né, Bru? Então, são quantas? A autora é do Coral São Resgate, duas do coral, né? aqui Do coral, Louvor da mas ela Igreja. tem mais. Que é a Salmo 121, todo mundo, pelo amor de Deus, ama, canta e tem testemunho dessa música. E o Santifica-me. Santifica-me. Então, assim, daqui desse processo todo saíram coisas maravilhosas. Que dirá agora, restaurada, gente, que dirá agora, conhecendo quem ela é no Senhor. Que dirá agora, sabendo que todos os, vamos falar assim, demônios que ela enfrentou pela graça de Deus no nome de Jesus e ela venceu. Você também vai vencer no nome de Jesus. É disso que eu falo. Talvez o seu testemunho seja diferente, sua trajetória seja diferente, sua história, suas dores sejam totalmente diferentes, mas com certeza é o que ela disse, é sobre o mesmo Deus. É sobre o Pai Criador que te amou, que te fez com perfeição, baseado no Salmo 139, antes da palavra sair da sua boca. Ele já te conhecia, ele já Glória a sondava, Deus, ele já sabe. sabia. Seja renovado nessa Em tarde nome com de esse Jesus, testemunho. em nome de de Jesus, que Jesus. assim seja. Seja renovado, Em nome seja de renovada, seja restaurado, seja restaurada casa, família, casamento, Em o que nome quer de que seja a Jesus. sua necessidade. Você não é obra do acaso. Vamos repetir isso. Faça essa oração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Em nome de Jesus. Amém? Eu sou o que Deus diz que eu sou através da palavra dele. É Eu isso. sou. E eu vou viver tudo isso. Porque
que Ele está comigo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fiquem com louvor, que será ministrado e sejam edificados nessa tarde para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Amém. Posso sentir teu doce Espírito aqui. Posso ouvir tua doce voz. Vim te entregar o meu pesado fardo que eu tenho carregado. Sei que estás aqui. Posso sentir teu doce Espírito aqui. Posso ouvir tua doce voz. Vim te entregar o meu pesado fardo que eu tenho carregado. Sei que estás aqui. Deus está, Ele está presente aqui para curar feridos. Deus está, Ele está aqui para levantar o abatido. Vim te entregar o meu pesado fardo que eu tenho carregado. Sei que estás aqui.